Tribunais de Contas desse país não é claro no que ele quer. Porque ele não aplica nem para ele próprio o que ele espera que o jurisdicionado faça. Aí eu uso sempre uma metáfora, né? Eu pego lá, de vez em quando, os tribunais de contas do país agem, né, pegando um cordeirinho, né, pegando uma parte mais fraca, um jurisdicionado mais fraco, um prefeito com pouco poder político, com pouco capital financeiro, né, e aí mola-se o cordeiro, e aí exonera-se o prefeito, e aí o sangue derramado do cordeiro nos purifica de todos os pecados, e na semana seguinte nós voltamos à carga com a mesma intensidade. Amém, né? Que coisa incrível. Não falta, portanto, norma jurídica para implementarmos transparência e controle social. Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, cláusula pétrea, artigo 5º, não precisava mais nada. Mas aqui no nosso país nós temos, fruto do positivismo legalista, e esse é um problema nosso, né, principalmente dos juristas, né, desse país, nós sempre ficamos esperando mais. Saiu a Constituição, depois nós tivemos o quê? Nós tivemos a Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Texto riquíssimo, gente. Tem que olhar. A lei é feita não para advogados, a lei é feita para o povo. Uma coisa que me chamava muito a atenção na Venezuela, o tempo que eu estudei lá, obviamente isso foi antes ainda do regime Chávez, é que eu tinha tantas bancas vendendo bala e chiclete na rua, eu descia do ônibus, ou eu chegava nas paradas de ônibus, eu tinha tanta banquinha vendendo bala e chiclete, quanto eu tinha banquinha vendendo lei. É isso, gente. As leis, saiu a nova lei do trabalho, aí o sujeito ia lá, fotocopiava a nova lei do trabalho e vendia na rua. E aí, quando você ia para a periferia, para os bairros, as pessoas estavam sentadas com a lei na mão e discutindo, não, porque a lei diz isso, outro, não, porque a lei diz isso e tal. E aí aquelas discussões acaloradas sobre o que a lei diz ou não diz, mas vejam, as pessoas se empoderam do texto da lei. Nós aqui ficamos esperando lei. Esperando lei. A Constituição é a lei maior desse país, ela já disse, transparência, acesso a dados. Bom, vamos lá, temos uma lei complementar de 2000, estamos falando de quando? 12 anos. 12 anos. E ela é clara no sentido de fortalecer esse tipo de controle. Depois disso, temos o quê? A Lei Complementar 131 de 2009. Só estão desobrigados dela ainda os municípios com menos de 50 mil habitantes. Todos os outros estão plenamente vinculados, porque a lei estabeleceu o que nós chamamos no direito de vacatio legis, né? É um período de tempo para que a lei ganhe eficácia. Pois bem, a lei é de 2009, é o que eu falava a vossas senhorias, a Presidente da República deu voz de comando na primeira reunião ministerial, dizendo, olha, até julho para o governo implementar. Está desde 2009 por ser implementado. Há avanços? Há, mas são tímidos ainda, muito tímidos. Depois nós temos a lei federal, que é de novembro agora, de 2011, que é a lei 12.257. E aí, gente, tem o decreto federal número 7.185 de 2010. Atentem para o seguinte, a lei complementar 131 de 2009 determinou que o governo federal regularia qual seria o padrão de acesso a dados e informações. Portanto, esse decreto 7.185 de 2010, ele é importante e é aplicável aos municípios, porque a lei assim o determinou. E ele deve ser pautado. E aí tem um dado muito interessante, podemos avançar. Dentro do quadro normativo, nós estamos falando do quê? A 139, administração pública direta, indireta, e vejam que principalmente o decreto reafirma aqui, inclua-se aí o terceiro setor. Esta é a novidade, a maioria não atentou, não percebeu para isso. Organizações sociais, OSs, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, têm a mesma obrigação de prestação de contas que tem o poder público, dentro das regras de contabilidade pública. Até porque, nós que estudamos isso, sabemos que elas nasceram dentro do processo, sabe que processo foi? De desestatização, de privatização? Não, ela nasceu dentro do processo de publicização do Estado.
portanto, o terceiro setor. E aí comecemos nós, dentro das nossas associações, e nos perguntemos como nós, na nossa associação, damos transparência aos recursos das nossas associações. Então vamos começar dentro de casa, né, gente? Vamos começar nas nossas associações. Essa coisa de OS com dono não existe. OCIP com dono não existe. Ah, fulano é o dono da OS. Que papo é esse de dono da OS? Quem é o conselho de administração dessa OS? Quem é o conselho curador dessa OS? O que está previsto no estatuto que foi levado a registro? Qual é a finalidade? Quais são os projetos que foram aprovados pelo conselho de administração para que eles virassem contrato de gestão ou termos de parceria no caso das OCIPs? Portanto, atentem para isso, gente. Esse eu diria que talvez é o fato novo na história, principalmente por conta do decreto. Terceiro setor tem que prestar contas. OS e OCIPs têm que prestar contas, assim como o governo de todos os poderes. Perdão. Normas de auditoria e contabilidade pública, já falei. Obviamente que isso vai trazer para nós mudanças culturais, processuais, operacionais dentro da administração pública. Eu diria que nós deveríamos estar nessa conferência com todos os secretários de governo aqui, porque isso diz respeito a todos eles que vão ter que preparar os dados, a transparência dos dados. Porque eu particularmente, estou chegando a um ponto dizendo o seguinte: olha, gente, quem não tem competência, não se habilite no poder público. Não queira ser o que você não dá conta de ser. Eu conheci uma série de prefeitos que, durante a eleição, pareciam super-homens, ou a Mulher Maravilha, como queiram. Passado um ano de gestão, eu os ia procurar, estavam deprimidos, escondidos, e aí depois, como fênix, renasciam na hora da nova eleição. Algo impressionante, uma vontade de poder, uma criptonita fantástica. Então, a questão é essa, gente: nós estamos diante de mudanças necessárias, estruturais, operacionais, e obviamente aqueles que ocupam cargos de confiança são os primeiros a terem a obrigação de estudar esta matéria. Eu não estou inventando nada aqui. Não é minha competência inventar absolutamente nada. Agora, como alguém que ensina direito, obviamente eu reivindico, e por isso que eu sou um militante, por isso que eu sou um ativista, né? E por isso que eu busco inovar na gestão pública, né? É exatamente com os instrumentos que eu tenho. E os instrumentos estão escritos nas normas. Leiam nas leis, aproximem-se das leis, copiem as leis, distribuam as leis entre os vossos concidadãos. Inundemos esse país de leis. O problema desse país não são leis. E aí uma crítica que eu faço ao texto básico, quando num momento ele diz que as leis dão brecha para a corrupção. Nenhuma lei foi feita. Excelência, estou errado? Algum vereador faz uma lei para que ela tenha, né, só de má fé. As leis, obviamente, que não são feitas para que gerem interpretações contrárias a elas mesmas. Então, obviamente que as leis estão lá. Qual é o problema? O problema é a interpretação e a argumentação que se constrói a partir dessas leis, e que passam a ser razoáveis, porque o fulano falou. E daí? E daí? E o pior que desse daí, que nós estamos esperando o Supremo decidir tudo por nós. O Supremo tem que decidir que a lei de ficha limpa vale, ora. O Supremo tem que decidir tudo nesse país. E nós, we the people, nós nada. Óbvio, nós nada, porque nós não conhecemos a lei. Nós estamos esperando alguém decidir. Ou nós estamos pedindo novas leis, ou nós estamos esperando que alguém decida para nós. E quando nós temos esse quadro normativo pronto,